O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 3 de julho de 2025. Eu sou o Caio Belandi, direto do seu estúdio com o Lado B do Rio. 363 chegando no seu feed. 363 é onde pra onde, Daniel? 363 é na região de Jacarepaguá, acho que é Gardênia. Acho que é Gardênia Azul. É Zona Oeste, com certeza. Pessoal da Zona Oeste aí, coloquem nos comentários. Estou aqui ao lado de Daniel Soares, como você já ouviu, de Fagner Torres Lima, também como você já ouviu, aqui no estúdio, e via internet, Luara Ramos, que provavelmente não tem linha 363 em Vila Velha, né? Muito número pra ter essa linha. Eu verifiquei aqui, é Valqueire Candelária, é o antigo 260. Ah, esse é famoso, passa na suburbana. Eu lembrava que ele ia... Valqueire é Zona Oeste já, né? Já é Zona Oeste. Grande Jacarepaguá. É a primeira da Zona Já voltei do Engenhão nesse ônibus. Olha aí. Hoje a gente ia receber uma convidada aqui, mas o Rio de Janeiro, as pessoas sabem mais ou menos como funciona, né? Quando chove, vira um caos em alguns lugares, né? No caso, a nossa convidada ficou sem luz aí, perdeu conexão e a gente não conseguiu bater um papo com ela. A gente tá até aqui esperando. Vocês saberão se a gente conseguir retomar contato com ela aqui e a gente joga a entrevista pro final. Se não, a gente vai ficar só com o nosso caô da semana. Mas antes do caô da semana, eu dou boa noite aos meus companheiros de sempre. Luara Ramos, começo por você. Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Fagner. Boa noite, Daniel. Boa noite a todo mundo que nos ouve a partir de agora. Bom, é isso. Já vamos... Meu boa noite vai ser bem rápido aí pra gente ir pro papo. Fagner Torres Lima, que só tem cabeça em um lugar, 1 hora de um dia, sexta-feira, 4 da tarde. Fagner Torres Lima espera estar saudável. Ó, as pessoas perguntaram, né? Fui comentar lá, o Fluminense jogou bem contra a Inter, caramba e tal. Aí um ouvinte nosso, gente, o Fagner, tá tudo bem? Aí eu falei, ele tá vivo. Quais as condições emocionais eu não sei, mas ele tá vivo. Aí depois o Fagner veio e falou comigo, fui lá falar com ele, né? Dei parabéns ao meu co-irmão, meu irmão da Zona Sul aqui. E aí eu falei... O outro componente da dupla Cravinhos, né? Os irmãos Cravinhos, né? Da Zona Sul. Era mais sul da Zona Sul, né? Exato. E aí eu falei, não, o Fagner tá bem, tá vivo, eufórico. Mas hoje a gente vai falar de outras coisas. Mas se você quiser falar do Fluminense, fala o que quiser aí. Fala do Fluminense. Boa noite. Boa noite. Eu não vou falar sobre futebol, não. Porque eu não gosto de falar do futebol antes das coisas acontecerem. Você pode falar sobre capitalismo, a luta do trabalhador latino-americano contra os donos do poder. Isso é verdade, isso é verdade. Você pode falar sobre isso. Isso é verdade. Somos nós contra o poder financeiro que comanda o mundo. Exato. Isso é inegável. Mas o que eu queria falar, é uma pena, cara, que a convidada não venha hoje, mas antes de mais nada, né, boa noite, Lu, boa noite, Daniel, boa noite, Caio, boa noite a todos os ouvintes. Com relação ao jogo, enfim, a galera pode ficar tranquila, eu tô bem, tô fazendo musculação, tô correndo todo dia, então tô saudável, o coração tá em dia, tô assistindo o jogo, bebendo água, então, tirando os gritos no final, foi tudo sobre tudo sob controle. Mas é uma pena, cara, que a convidada não venha hoje, porque a gente ia tratar sobre um tema relativo à segurança pública, né? E o meu boa noite de hoje, ele vou tentar fazer o mais rápido possível, porque ele tem relação com esse tema, né? Como todo mundo sabe, todo mundo que escuta o programa aqui, né, desde sempre sabe, eu sou nascido, criado e vivo até hoje na zona norte do Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? E a zona norte do Rio, embora o bairro que eu moro, ele não é tão distante assim, ele não é um subúrbio distante assim, ele fica a 13 quilômetros do centro do Rio só. Então, num dia que eu tô inspirado e sem nada pra fazer, eu sou capaz de sair da minha casa e ir até o centro do Rio a pé, se me der vontade, até porque eu gosto muito de andar. Não é tão longe assim, mas é subúrbio, é a zona norte. E a região que eu moro, seria interessante a convidada estar aqui pra gente poder falar sobre o tema, mas já que ela não tá, a gente fala numa outra ocasião com ela, mas eu queria só traçar aqui, né, deixar registrado como eu percebo, eu como morador do subúrbio do Rio,
eu percebo o total descontrole geral do estado do Rio, assim, né, relativo à questão de segurança pública, né. Eu moro há 36 anos nesse apartamento, tenho 42 anos de idade e saí de lá algumas vezes. Na somatória total da minha vida são 36 anos morando no mesmo apartamento. E eu nunca vivi circunstâncias de tiroteio e risco enfim, acontecer uma tragédia comigo ou com alguém da minha família, como eu tenho vivido ultimamente, nos últimos meses, assim. Desde que eu voltei de viagem de férias, eu já teve 3 ocasiões que eu precisei, uma delas, me jogar no chão, no meio da rua, pra escapar de tiroteio. Inclusive, voltando de uma gravação do lado B. Primeira gravação que eu tive assim que eu voltei de férias, eu desci no metrô, parei pra comer alguma coisa no caminho entre o metrô e a minha casa, começou a ter um tiroteio às 10 horas da noite, simplesmente do nada, na avenida principal do bairro, e que todo mundo que estava sentado no meio da rua comendo precisou se jogar no chão pra não ser baleado. E eu tava no meio dessas pessoas, eu ralei meu joelho todo na ocasião, meu celular que tinha acabado de comprar voou. Foi um tiroteio que a gente que tava ali na rua no momento não conseguiu nem entender o que se deu. Só sabe que passou uma viatura da polícia na hora e, enfim, teve esse tiroteio aí. Depois disso, um jovem de 17 anos, se não me engano, o Gabriel, isso foi notícia nos telejornais e tudo. Gabriel era pizzaiolo e trabalhava à noite como dançarino, tinha 17 anos. Na noite anterior ao 1º de maio, ele saiu da casa dele, onde ele morava, no Complexo do Alemão, que é perto de onde eu moro, pegou um mototáxi para poder ir para uma festa de 15 anos, onde ele seria o príncipe da festa de 15 anos, e ele passou de moto no momento exatamente em frente ao prédio em que eu moro. Ele passou na mesma hora que um carro da polícia bateu de frente com um carro de bandidos e houve um tiroteio. O Gabriel foi alvejado com tiro de fuzil nas costas e morreu na hora. Isso foi no dia 30 de abril desse ano. O piloto da moto também se feriu, mas não morreu. E é isso, Gabriel morreu na contramão, atrapalhando o tráfego, né? E foi esse dia especificamente, eu estava deitado na cama, no meu quarto, tinha acabado de deitar para dormir. Jolie, minha companheira, também tinha acabado de deitar na cama para dormir. E os tiros, foram tantos tiros e tão próximo, porque foi em frente ao prédio que eu moro, foram tantos tiros e tão próximos que nós dois nos jogamos da cama, cada um para um lado, pro chão, porque parecia que o tiro era dentro do meu quarto. Esses tiros atingiram o Gabriel e Gabriel morreu no local com 17 anos de idade indo trabalhar. Isso era uma quinta-feira, se não me engano, à noite, tipo por volta de 10 horas da noite também. Rua lotada, véspera de feriado, comércio aberto, um monte de gente circulando, carro passando. A polícia simplesmente achou que era interessante trocar tiros com o carro de criminosos nessa circunstância. E nessa circunstância morreu um garoto de 17 anos. Agora, mais recentemente, a guerra no Morro do Juramento, que fica a 2 quilômetros do condomínio onde eu moro também. Eu nunca ouvi tantos tiros e ouvi tantas granadas como eu ouvi na última quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta e na madrugada de sexta para sábado. Era simplesmente aterrorizante. Embora, como falei, o morro fica a 2 quilômetros da minha casa, os tiros pareciam que eram dentro do meu quarto. A ponto de eu não conseguir dormir, eu acordar quando os tiros começarem e não conseguir dormir mais, só conseguir dormir lá para 3, 4 horas da manhã, porque o tiroteio não parava, era incessante, né? E ontem, para finalizar os relatos, ontem eu estava trabalhando, a minha bancada de trabalho de frente para a janela do apartamento onde eu moro, simplesmente às 4 horas da tarde, na mesma circunstância que eu estou relatando aqui da morte do menino Gabriel, 4 horas da tarde, centenas de pessoas passando nas ruas, carros passando nas ruas. A polícia simplesmente deu de frente com um carro que aparentemente também tinha criminosos. Houve uma troca de tiros terrível às 4 da tarde. Eu estava trabalhando, eu me joguei da bancada no chão do apartamento, no chão da sala, junto com a minha cachorra. Nesse tiroteio estava passando uma van, né, uma Kombi lotada de passageiros. O motorista dessa van foi ferido no braço por um dos tiros, né? Foram cerca de 30 segundos de tiro de fuzil sem parar.
pelo barulho a gente sabe que é fuzil, né? E o motorista foi atingido. E depois que os tiros pararam, eu cheguei na janela, corri pra ver e tava lá o carro de polícia parado no local, a Kombi parada com os passageiros descendo da Kombi desesperados, um outro carro parado, que eu não entendi muito bem o que era, mas enfim, isso também virou notícia. Se as pessoas entrarem no Google aí, procurar no RJTV da vida, esse tipo de coisa, vai ver lá, tiroteio em Tomás Coelho, no dia 2 de junho, vai ter a notícia, de julho, vai ter a notícia. E é isso, assim, eu queria, né, se a convidada estivesse aqui, a gente ia falar sobre esse estudo, né, dos tais traficantes evangélicos, né, mas isso tem muito a ver com a Zona Norte do Rio de Janeiro, né, e eu percebo, na minha vivência empírica de morador da Zona Norte, de alguém que vive e foi criado na Zona Norte, eu percebo um total descontrole de uma área da cidade que tinha, sim, conflagração, né? Sempre teve, mas eu percebo um aumento absurdo, um descontrole completo nessa suposta guerra às drogas, né? Que as drogas seguem vencendo há anos, né? As drogas nunca perderam a guerra às drogas, quem perde somos nós. E queria deixar registrado aqui isso até como maneira de solidariedade, né? Eu tô contando algo que aconteceu comigo, porque é muito perto, mas fica também como registro de solidariedade à família do Gabriel, que foi assassinado aos 17 anos, como solidariedade ao motorista da Kombi que tomou o tiro no braço ontem trabalhando, ao piloto que estava carregando o Gabriel, que também foi alvejado, sobreviveu, mas foi alvejado. As pessoas que vivem no Morro do Juramento e que, enfim, a sua grande maioria de trabalhadores, pessoas corretas, honestas, trabalhadoras de fato, né, que estão vivendo uma guerra interminável. Então é importante deixar esse registro aqui. Embora o tema do programa hoje a gente vá tratar de outras coisas, eu achei por bem falar sobre isso, só para não perder o timing, né? Porque realmente é insustentável a forma que a gente vive no Rio de Janeiro hoje. Assim, é insustentável o governador Cláudio Castro, é insustentável a Alerj, é insustentável a Polícia Militar, é insustentável tudo isso que a gente está vivendo nesse lugar. E, Fagner, eu acho que é um aspecto interessante que a gente tenta sempre registrar, principalmente para quem não mora no Rio, né? Quem mora já sabe mais ou menos as dinâmicas que Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste são diferentes, mas são parecidas, né? Quando o Fagner falou, né? Ele mora a 2 quilômetros do Juramento, né? Que é uma favela bastante grande ali da região. Famosa, conhecida. Mas ele mora no asfalto, né? Ele mora ele não mora dentro da favela, né? Quando a gente observa isso, e eu quando morei em Maria da Graça, nascido e criado em Maria da Graça, que eu morava a 500 metros do acesso do Jacarezinho, que é outro morro muito grande, muito conhecido também, da mesma região ali, né, por ali. Quando a gente começa a ver esse tipo de ação policial no asfalto, de maneira impensada no asfalto, a gente tem ideia, né, que nem sempre, por exemplo, eu não frequentava o Jacarezinho, o Fagner já frequentou periferias e favelas do Rio e do Brasil inteiro, então conhece um pouco mais a realidade. A gente começa a ter ideia do que é o barulho de tiro. Porque eu ouvia barulho de tiro, e a gente brinca que no Rio, né? É tiro, é fogo, a gente sabe distinguir. Mas ao longe, né? Ao longe. Né? A 1 quilômetro, 2, mais às vezes, né? Quando é na rua, eu já vivi isso, acho que já contei isso aqui algumas vezes também, quando teve exatamente um confronto, né, entre policiais e bandidos, né, pessoas, assaltantes ou traficantes. Na minha rua, eu acordei me jogando no chão, né, de madrugada, achando que o prédio estava caindo. Não é brincadeira, né? Eu, nascido e criado em Maria da Graça, ouvindo os tiros do Jacarezinho e da região, que dava pra ouvir do Alemão, dá pra ouvir de vários lugares. Eu, com barulho de fuzil, de troca de tiros de fuzil, eu falei, o prédio tá... que é isso? Eu fiquei 5 segundos assim, gente, o prédio tá caindo? Aí me liguei, não, é tiro. E aí você imagina como é que a polícia faz com caveirão, muitas vezes, né? Com armas até muito mais potentes do que fuzis, né? Que o pessoal anda aqui. Isso é o quê? É um transbordo, né? A coisa sai pelo ladrão, né? Como diz aí Saiu de controle. Saiu de controle. Porque a gente tá muito tranquilo, porque nesses 9 anos, e as militâncias da gente aqui, e falo do Fagner porque é da área, né?
a gente tá muito tranquilo, porque a gente já faz essa denúncia há muito tempo nas favelas, então a gente tá muito tranquilo pra falar que está atingindo o asfalto, né? É claro que a periferia, né, ainda não chegou na Avenida Atlântica, mas quando a gente nota que esse controle desceu a favela, digamos assim, desceu o morro, é porque a coisa degringolou, porque a gente denuncia aqui nesses anos todos, já são 4 décadas que a gente denuncia o que é feito nas favelas e que começou a ser feito de alguma forma, com mais frequência, no asfalto, no subúrbio. A sensação que eu tenho, cara, é que eu tô vivendo o início dos anos 90 de novo ali, do Onde Marcelo Alencar, as guerras das gratificações faroeste. E as guerras a de sensação tráfico, que eu, né? Porque o tráfico se divide naquela época. A sensação que eu tenho é justamente essa. Cara, não é possível, esses caras estão ganhando dinheiro pra matar gente, assim. Não é possível. Não é possível. Nos últimos 3 meses, eu falo sem nenhum medo de errar. E como você falou, Caio, eu falo com muita tranquilidade, porque isso que eu tô falando aqui, eu denuncio. Exato. Nós denunciamos aqui desde que esse programa começou. Não é porque tá ouvindo no seu jornal. Exatamente. Mas eu tenho certeza absoluta que enquanto um morador da zona norte do Rio, que há anos sabe distinguir barulho de tiro e barulho de fogos, nos últimos 3 meses, tenho certeza absoluta que ouvi mais tiro do que nos últimos 10 anos. É isso. Nos últimos 10 anos. E é tranquilo, porque a gente tá vivendo um momento de movimentação dos territórios. Porque assim, beleza, o juramento era lá do Comando Vermelho. E tá assim há 10 anos, 20 anos, 15 anos, né? E é claro que tinha problemas de guerra, né, com a polícia, as operações, etc. Quando começa, estão tentando tomar. E quando você tá tentando tomar joguem aí, pessoal que não conhece. Joga assim, juramento no Google Maps e vejam lá a satélite. Não é uma favelinha assim que você tem 3 ruas, ou 5 ruas, ou 10 ruas. É um morro gigantesco, provavelmente um dos maiores, pelo menos da Zona Norte. Então assim, se aquilo, a gente já convive com a tal da guerra às drogas, né? Estado e seu braço armado, em tese, contra os grupos armados do tráfico. E entre o tráfico, que também tem as questões com a polícia, né? Obviamente. Eles também estão disputando território como se fosse um war. É um grande war que a gente está vivendo no Rio. E isso sim é uma novidade do tamanho que tá. Do tamanho que tá, a gente nunca viveu. No começo, sim, porque era isso, né? As dissidências do Comando Vermelho começaram a tomar os territórios, mas isso já tem 30 anos, ou mais até. Desde então, a gente tá vivendo o auge, a milícia começou a tomar os lugares, e os outros grupos armados começaram a retomar, e aí eles brigam entre eles, um grupo que estava meio caído começou a ressurgir, enfim, um negócio realmente de louco que a gente tá vivendo, e que a gente não normaliza, e acho que foi bom o registro do Fagner mesmo pra gente falar um pouco sobre isso, pra contextualizar. A gente não costuma dar, enfim, quem seria o convidado e tal, mas enfim, a gente vai falar ainda, a gente espera trazer aqui a Viviane Costa, né? Ela é uma pesquisadora e autora do livro Traficantes Evangélicos, né? Que é um livro que vai falar um pouco sobre isso, porque a gente tá vendo aí, tem o famoso complexo de Israel, já tem um novo complexo se formando também com raízes evangélicas, né? Que querem formar aí um outro braço armado, enfim, isso conversa com o que a gente ia dizer. Feito esse boa noitíssimo amplo, Daniel, ainda bem que você falou antes. Boa noite. Já falei pra caramba, boa noite. Então tá bom. Então, gente, antes da gente iniciar o papo, primeiramente agradecer a todos e todas, tá, que estiveram no Armazém da Utopia no último sábado, para o aniversário do Bom Velhinho Karl Marx, promovido pela Boitempo. O evento foi bastante legal. Ainda não conversei com o pessoal da Boitempo pra ouvir os feedbacks e tal, mas a gente já tem aí uns relatos bem legais. E eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, porque a gente, de alguma forma, pôde participar de um evento grandioso, de uma editora do tamanho da Boitempo, né? Que é uma editora muito grande, que faz eventos muito importantes, publica livros muito importantes, e a gente, enfim, conseguiu unir os esforços, né, lá do Boitempo, que era algo que já estava para acontecer há muito tempo, demorou a sair. E em breve a gente vai anunciar para vocês aí, a gente tá ainda ouvindo as propostas, né, sentando, mas a gente vai formalizar. O Lado B e a Boitempo estarão juntos pra gente trazer novidades aí pra vocês, tá? Daniel, alguma coisa pra falar do evento? Não, agradecer a todo mundo, né, que participou do evento como um todo. E no início da nossa mesa, o Kim, né, da Boitempo, perguntou quem da plateia conhecia o Lado B, então a galera levantou lá a mão, mas no final foi a última mesa, né? Então o pessoal já tava de saída mesmo, né? Faz parte. E aí, falando em novidades, né, você que tem ouvido
mais atentamente o Lado B aí toda semana, você já percebeu, a gente tem falado para vocês, a gente está passando por uma importante, assim, muito importante reestruturação, tá? Eu diria que é quase uma revolução que está acontecendo no Lado B, porque a gente está completando agora 9 anos, né? Agora em julho a gente completa 9 anos do nosso piloto, e em agosto 9 anos de Central 3, e agora a gente está começando a rever, enfim, parceiros, grana, estrutura, a gente está correndo atrás mesmo, a gente está no momento em que a gente tá com uma base de apoiadores muito baixa e os contratos se encerrando, então a gente tá correndo atrás pra gente conseguir ter um segundo semestre tranquilo, que é basicamente conseguir pagar os colaboradores, o estúdio, a coisa pra fazer andar e pra gente conseguir botar o nosso bloco na rua direitinho, tá? A gente tá correndo atrás disso, mas enquanto a gente não consegue captar desses parceiros, a gente simplesmente precisa dos ouvintes, tá? Repito, a gente entende que a economia do Brasil ainda não está do jeito que a gente gostaria, está muito longe disso, então a gente fala com a classe trabalhadora, a gente se orgulha disso, alguns trabalhadores que ganham melhorzinho, outros que estão de repente enfrentando mais dificuldade, mas a gente fala com a classe trabalhadora, o nosso público é a classe trabalhadora, né? E aí a gente sabe que para fechar a conta, nem sempre é simples, mas a gente precisa que você, podendo ajudar a gente, ajude. Você pode ajudar a financiar o Lado B com planos mensais de 10, 20 e 50 reais. Você pode ir lá em apoia.se/Lado B do Rio. apoia.se/Lado B do Rio. Você pode acessar também ladobdorio.com.br e você vai chegar lá também nas abas de apoio, tá? Então a gente mais do que nunca tá contando com a nossa audiência pra gente poder ter uma cama, assim, ó, esse dinheiro aqui a gente consegue pagar o estúdio, pagar os colaboradores, botar o programa no ar. E o resto, enfim, a gente vai tentando fazer, né? Eu não vou dizer pra vocês aqui que o Lado B vai acabar, tá correndo risco, porque a gente vai sempre dar o nosso jeito, a gente começou, né, tirando do nosso bolso, a gente se precisar tirar ali durante o período do nosso bolso, a gente vai tentar. Mas é disso que a gente tá falando, né? A gente tá falando de um programa hoje que tá com incertezas, né? A gente tem esperança, a gente acha que vai conseguir aí fechar novos acordos e tal, mas por enquanto a gente tá na incerteza e lembrar, né, assim, o losartano do Fagner é caro, remédio para pressão alta, e o Fluminense vai chegando, nas quartas, daqui a pouco o Fluminense na semi, imagina, o Fluminense na final do Mundial. A gente precisa que vocês ajudem o Fagner a comprar o losartano, então você pode ir lá em apoia.se/Lado B do Rio para ajudar a manter a luz aqui do estúdio acesa e paga, né? Quando pagar a light. Caso você não possa ser um apoiador mensal, você pode ajudar quando puder. O pessoal aí, servidor público do estado que teve antecipação do 13º, que eu tô sabendo, caiu um dinheirinho a mais, pum. E restituição do imposto de renda, pum. Ajuda a gente lá fazendo um pix para ladobdorio@yahoo.com, também vai ajudar. E sempre, né, compartilhando a gente fez alguns posts aí nas redes sociais que andam bombando. A gente postou recentemente no Instagram sobre o novo governador do Rio que já está atuando neste momento e que vai ser o novo governador do Rio antes mesmo da eleição, ou seja, um homem sem voto. E não é o Cláudio Castro, nem o vice Thiago Pampolha. A gente está falando de Rodrigo Bacelar, presidente da Alerj, que vai ser o governador do Rio de Janeiro, né? E muita gente não sabe disso, se perdeu nessa dinâmica. A gente explicou lá no Instagram, acessa lá instagram.com/Lado B do Rio, né? @Lado B do Rio. E acompanha a gente, compartilha a gente, diz que tá gostando do programa, interaja, comente, vai lá no YouTube. Tudo isso pra gente ajuda, inclusive no YouTube tá faltando 40 centavos pra gente retirar os $100 lá do YouTube. Então vai lá, faz um comentário lá que vai pingar uma propaganda qualquer que a gente vai conseguir tirar esse dinheirinho de lá, também já vai ajudar bastante a pagar aqui as contas, tá bom, gente? Cesarotti, toca aí então o caô da semana. Caô. Lê, 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 Bem, o Congresso Nacional segue subindo um tom, né? Neutralizando as ações do governo federal. Falei, não lembro se foi o primeiro, o segundo, o terceiro programa, não lembro. Mas eu falei que esse ano ia ser um novo 2015. Falei assim. Não porque iam querer impeachment o Lula, porque o Lula não é a Dilma, né? E não, enfim, pelo bem e pelo mal não é a Dilma. Mas que sim, que o Congresso ia travar o que fosse possível. E não ia deixar o governo governar. Ia travar tudo que fosse possível, porque já de olho em 2026.
embora 2015 já estava de olho no impeachment, agora já está de olho na eleição. E está acontecendo isso. Só que agora, essa semana, novidade, né? Isso foi semana passada, né? A novidade é que o governo Lula III resolveu contra-atacar. Primeiro, levou ao Supremo Tribunal Federal o caso que envolve a derrubada do decreto sobre o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Com uma ação declaratória de constitucionalidade, a Advocacia Geral da União está buscando aí confirmar a validade do decreto presidencial sem questionar diretamente a decisão dos parlamentares, ou seja, sem bater de frente com o Congresso. E a ideia é que seja restaurada os efeitos do... Questionar o princípio de que o Congresso pode interferir num decreto presidencial. Isso, exatamente. Então, ela quer o quê? Restaurar os efeitos do decreto apenas, né? Tá se atendo ao decreto, que alterou as alíquotas do imposto, né? Com base, e aí, em 3 argumentos, né? Na defesa do presidencialismo, ou seja, né? Prerrogativas do presidente, entre elas, por exemplo, orçamento, etc., também com base na separação dos poderes, ou seja, o que for do governo federal do executivo é do executivo, o que for do Congresso do legislativo é do legislativo, etc. E também o outro argumento é uma espécie de segurança jurídica. Por quê? Porque como já estava sob efeito o decreto valendo em junho, já houve arrecadação, né? E o Ministério da Fazenda já fez as contas a partir dessa arrecadação para os próximos meses. Então, a segurança jurídica e econômica, até eu diria, né? E financeira, né? Porque assim, tem um decreto aqui, o governo passou e agora a lógica é dar isso aqui. Mas esse é apenas um braço do que o governo está fazendo, né? Nas redes, o governo, com partidos políticos, com quadros políticos, deputados, enfim, da situação, também subiu o tom, né? Agora, a narrativa, né, digamos assim, é exigir a taxação dos mais ricos, criou-se até uma sigla para dizer quem são os alvos, né, da taxação, e para demonstrar que o Congresso atua como defensor dessa classe, né, dos mais ricos, né, que o Congresso atua para manter a desigualdade ou piorar a desigualdade do Brasil. E aí, Luara, quero iniciar com você, a gente que tem falado bastante aqui, praticamente o nosso mote principal. Se a gente fosse selecionar um tema, um item de tema pro lado B do Rio nos últimos 6 anos, talvez, 5, 6, eu acho que eu ficaria com 6, é comunicação. Como é que o governo tá fazendo para falar assim, tô tentando fazer isso, estou fazendo isso. Como é que você vê esse movimento, né? Que me parece um movimento, um dos poucos, não foram muitos movimentos bem-sucedidos em termos de alcance, de passar a mensagem, de mostrar realmente os lados, né? O que o governo está fazendo. Qual a sua análise sobre isso tudo? Concordo com você que é um movimento, acho que o mais nítido, né? O mais evidente, assim, do governo. Me parece que agora sim entrou em modo campanha, né? O que a gente viu, a gente está gravando hoje dia 3 de julho, então ontem, 2 de julho, lá na Bahia, né? O Lula esteve lá com o governador Jerônimo, e assim, o cortejo do 2 de julho foi mesmo, parecia uma campanha, com o Lula segurando o cartaz, taxação dos super ricos, já tem um mote, assim, me parece mesmo que é o que vai ser, o que vão tentar colocar com uma cara desse governo que até então não tinha uma marca, né? A gente vinha reclamando disso aqui também. Eu, pelo menos, vinha falando bastante disso, né? A falta de uma marca deste governo. E é curioso, porque o governo parece ter eleito a sua própria marca, e uma marca só, talvez até pela dificuldade de lidar, né, com outras frentes ao mesmo tempo. Então, estamos aí perto da COP e parece que ninguém mais fala da COP a não ser os setores mais específicos. Temos né, o debate da jornada, né, o fim da jornada 6x1, da escala 6x1, que também, né, não foi encampado assim pelo governo, nem pelos outros atores. Agora vemos vários deputados, petistas principalmente, né, essa é a verdade, falando de justiça tributária, e tentando disputar aí essa pauta, esse debate. Tivemos também, ainda falando de comunicação, né, aquela peça feita bem toscamente, assim, por IA, né, que circulou Sim. nas redes petistas, e parece, assim, eu vi muita gente, eu achei engraçado, porque não dá para poder, quando você é governo e quando você é o PT, não dá para você colher elogios, isso é um fato. Dá para assim, errar, nem errar, né? Não dá nem pra errar, é isso aí, porque as pessoas vão falar mesmo, eu acho que eu entendi
que este era, inclusive, o tom, assim. Primeiro que eu vi os comentários engraçados de gente que nunca se preocupou com classe trabalhadora, mas falando, né? O Partido dos Trabalhadores não contrata trabalhadores, até parece que não tem verba para fazer um vídeo decente, sendo que o roteiro envolvia essa coisa da IA, né? Então, assim, qualquer pessoa com um mínimo de discernimento para poder juntar ali, via que era meio que fundamental que fosse também IA, saca? Fazia parte do roteiro que fosse ali. Se é de bom gosto e tal, não é essa a discussão. A minha discussão causou um rebuliço, causou, inclusive, dentro da própria secretaria, falaram, né? Houve debate, pautou. E eu acho que isso já é um pouco, me parece, né, que é uma viradinha ali dessa nova comunicação que pretende ir mesmo para cima. Se vai dar certo a gente ainda não sabe, mas, sinceramente, aí que falando assim, me agrada, sabe? Essa coisa, eu até achei engraçado você falar que, não indo para cima, né, foi ao STF, mas não batendo de frente ali com o Congresso. Parece aquele negócio, né, me tirou o embate, me deixando apenas com o embate. O que sabe? É uma briga bem direta, assim, de dizer, né, a gente quer isso aqui, eu tenho a caneta e vou fazer valer a caneta neste ponto, pelo menos. Porque em outros está, sim, passando a boiada, né? A gente sabe que a briga vai ter que ser um pouco maior, vão ter que atuar ali as lideranças que são mais ligadas, por exemplo, como eu disse, a questões ambientais, né? Porque parece que o Alcolumbre tem ganhado o debate, a Marina continua recebendo pancada. Enfim, me refiro à ministra Marina Silva, né? Falei como intimidade, né, Marina? Mamá. Mas eu vejo isso, assim, esses pontos da comunicação que trazem pelo menos algum, eu ia dizer frescor, mas não é exatamente frescor, algum tipo de novidade, porque parece que estava tudo caminhando como a gente, né, até as críticas, assim, ao que a gente já estava cansado de falar. E essa me parece uma virada interessante que pode render, nem que seja de jogar a conta para o parlamento, né? Para a oposição, que, inclusive, nem posso dizer oposição, né, Caio? E Fagner, Daniel. Como porque assim? A base governista também não é muito base, não é um fundamento. O que deveria ser a base, né? Vamos botar assim, né? Ou deveria não, ou o governo pensava em ser a base, né? Os partidos que são 6 ministérios foram quase 100% a favor. Embora, convenhamos, não precisa ser nenhum analista político foda pra caralho pra ver que era uma base frágil, né? A mais frágil de todos os tempos. Então também não é, mas enfim. Você já gastou-se rios de tinta. Não rios de tinta, porque hoje nada é impresso. Mas muitos bytes pra dizer que o presidencialismo de coalizão acabou por conta de todas as reformas feitas aí no pós-impeachment da Dilma, que o Congresso hoje é muito mais independente, né, pra conseguir verba, não precisa dos ministérios para conseguir se reeleger, né, e cultivar suas bases. Mas o que eu queria falar é que eu acho que um dos méritos da campanha é politizar o debate. Né? E tanto é um mérito que o governo tem apanhado na imprensa. O governo sempre apoiou na imprensa, mas tem apanhado por causa dos méritos da campanha do tal do nós contra eles, né? A imprensa faz coro com as próprias lideranças de direita no Congresso, dizendo, não, mas o governo está partindo pro nós contra eles. O nosso Janotinha aí, o Gumoto, comentávamos aqui antes do programa que bater nele assim como defensor dos ricos, porque ele tem uma cara muito de Janotinha, né? De menino criado pela avó. E porque ele é de fato, né? Eu levantei a ficha aqui, ele tem 36 anos. Né, o presidente da Câmara de Deputados é mais novo que quase todos nessa mesa, é mais novo que todos na mesa presencial. Né? Embora não muito, mas novo. Né? Não muito. E ele é neto de 3 políticos, né? Avô e avó maternos foram deputados. O avô paterno foi prefeito de Patos, que é uma das principais cidades do interior do sertão paraibano, e o pai dele foi prefeito de Patos também, e ele com 21 anos foi eleito deputado federal. Seu primeiro mandato, em 2010. Então, uma pessoa... 21 anos. Uma pessoa de 21 anos com larga trajetória política, largo acúmulo, né, de vida, foi eleito deputado federal para representar o estado da Paraíba. Voltando à questão da politização, então, esse nós contra eles é isso mesmo, né? Porque são os interesses de uma classe... Tá muito claro. Representados contra o interesse de outra classe. E quem tem os deputados, porque financia suas campanhas e suas carreiras políticas, tá votando contra o interesse da classe, que representa a maioria da população,
e que não tem esses interesses. E que acaba elegendo esses representantes por uma série de motivos que a gente está há 9 anos falando aqui, né? Então, o nós contra eles, o fato de ter levantado tanta grita, né? É real, nós contra eles é real. O Hugo Mota e o editorial do Globo fazendo coro, o governo está fazendo nós contra eles, está investindo na polarização. Tá todo mundo investindo na polarização há 10 anos. Não, isso mas só vale quando para um lado, pro outro não vale. Assim, é real há muito tempo. Foi real no governo Lula 1, no governo Lula 2, no governo de... É real há muito tempo. Só que hoje eles... É sempre bom lembrar, gente, assim... A esquerda brasileira com relevância é o PT. Não tô falando nenhum, né, absurdo aqui. Né? Relevância política eleitoral, partidário. E o PT governou o país há muito tempo, já várias vezes. Né? E que aparece como opção de poder. Isso. O PT jamais radicalizou em nenhum aspecto econômico, revolucionou. Econômico, social. O PT mal reformas conseguiu passar. O PT sempre governou assim. Na conciliação, na conversa, no isso aqui vai passar, mas eu quero isso aqui. E assim fez um país que a gente viveu melhor do que o país que a gente está vivendo agora. Foi assim que foi. E melhor do que sempre foi. E melhor do que sempre foi, né? Para não dizer que isso não é uma crítica, isso é uma análise séria, isento. Dito isto, quem radicalizou na luta de classes foi o outro lado. Foi o outro lado que radicalizou. Não foi o PT. O PT não rompeu em momento nenhum, pelo contrário, foi até o final e agora ameaçava aí de novo com essa política. É a política que o partido acredita, ou que a ala majoritária, né, Luara, do partido acredita, que o Lula acredita, que os ministros acreditam em via de regra. E é assim que o partido sabe fazer. Eles radicalizaram. Quando a gente via a dualidade PSDB e PT, que hoje parece, né, um mundo... outro mundo. Quem radicalizou foi o PSDB. Quem radicalizou, quem chamou o Bolsonaro, o fascismo, para dentro dos seus partidos e das suas questões. Questionou a eleição, fez aliança. Quem chamou foram eles, não foi o PT. Então, assim... Quem tentou dar o golpe. Exato. Quem chamou o Centrão sempre existiu. O PT sempre falou do Centrão. Quem radicalizou o Centrão foram eles, né? Com Eduardo Cunha, com Aécio, com Michel Temer. Tentaram antes com Severino Cavalcante. Exato. Eles que abrigavam essas pessoas, né? Então, assim, o que eu quero dizer, concluindo, né? Essa radicalização que a gente vê, que tá muito claro, é óbvio que é luta de classes, assim. A gente fala isso, já falava isso na época de Lula e Fernando Henrique, né? Mas, assim, ainda havia, né, ali algum verniz. Falta coragem e falta independência, né, para nossos camaradas, colegas jornalistas da grande mídia falar que trata-se de... Alguém já fez essa análise há 200 anos. Luta de classe. As classes não compõem, e quando elas compõem, eventualmente, no Brasil mais ainda, haverá um momento em que alguém vai rachar. Onde houve revoluções socialistas, anticapitalistas dos trabalhadores, foram pouquíssimos os lugares, e em pouquíssimos momentos, a classe trabalhadora rachou de alguma forma. E mesmo assim, quando não havia conciliação, muitas das vezes, o cenário não era de conciliação. Do contrário, é a classe dominante, ricos, muito ricos, estou falando dos muito ricos, né? Milionários, rentistas, empresários, etc. Grandes empresários. Eles vão rachar em algum momento. E aconteceu no Brasil. Não é a primeira vez, já tinha acontecido outras vezes, e aconteceu de novo. Então, assim, tá fácil pro governo mostrar. Se o povo vai comprar ou não, é outra história, porque aí envolve outras questões. Eles também estão na luta, estão vendendo desinformação, eles também fascistizaram a sua base, eles têm diversas outras ferramentas e diversas outras categorias, e eles também... não tô falando que, é só falar que é a luta de classe que a gente vai ganhar, não é assim, antes fosse. Só que o governo demorou a fazer isso. E, embora já tenha tentado de alguma forma, quando o governo fala de Bolsa Família, de botou a empregada doméstica no avião, de botou o filho da empregada doméstica e do porteiro na faculdade, isso já era o governo falando. Só que
partir do momento que não estão deixando o governo arrecadar pra mexer com isso, os caras já acharam, tá muito claro. Então, assim, faltava o governo falar assim, gente, a gente... Até ouviu o amigo do Fagner, vaticanista, que divide com ele as mesas vaticanistas, Gerson Camarote, falando que o governo está dando uma de Robin Hood. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Que cara de pau, né? Deixa eu te falar uma coisa. Muita cara de pau, né? Deixa eu te falar uma coisa. Muita cara de pau. Deixa eu te falar uma coisa. E pra ser o quê? Eu gostaria muito que o governo Lula e o governo PT fosse Robin Hood. E sempre que eles foram, de alguma forma, alguma coisa de Robin Hood, há 20 anos eles são assim. Então, o cara acha que é isso, assim, a mentalidade tão neoliberal que o cara acha que botar famoso, filho de pobre, viajar de avião, essas coisas, né, que o governo fez, era normal, é isso aí, pô, social-democracia, olha que linda. Não, isso aqui pro Brasil, isso é um escândalo, é Robin Hood, é tirar do rico pra dar pro pobre. Aliás, a esposa do rapaz aí que denunciou o governo Robin Hood, ela é diretora da XP, tá? Sim. Não, isso é coincidência, eles não Só conversam coincidência. No jantar eles conversam sobre ópera. Eles não conversam sobre o Papa. Enfim, e aí também eu sempre falo, vou falar de novo, é o meu bordão. Vou morrer, quando eu morrer vai estar na minha lápide. Sempre que um jornalista da grande mídia estiver emitindo uma opinião, se questione. É a opinião dele ou é a opinião que o patrão quer que ele dê e ele dá pra... Ou da esposa. Ou a opinião da esposa. Ou da esposa, que é patrão. Ou do patrão da esposa. Essa a esposa manda mesmo, porque, enfim, tem a dona do dinheiro, é uma das assinantes lá do dinheiro. Enfim, então assim, dito tudo isso, eu acho que é importante que o governo faça isso, principalmente considerando, inclusive, algumas pesquisas, porque assim, tá caindo a popularidade, né? Ou parou de cair, mas caiu bastante. As pesquisas, embora eu acho que sejam tudo... Mas as pesquisas de opinião estão dando... As pesquisas eleitorais estão dando que, vai perder pra Michelle, não vai, tá? Não vai, assim. Pelo menos não agora. Se fosse agora, né? Mas, enfim... Então tá na hora de mudar mesmo o tom, de abraçar essa porra e vamos ver qual é. Daqui a 3 meses, galera, deu errado. Espantamos a burguesia, a classe média e vamos perder gente. Então aí, vamos voltar a tentar fazer essa droga de conciliação. Porque assim, tá muito claro, né, gente? Quando o Congresso faz o que faz, e assim, saiu a pesquisa agora, né? Não sei se vocês viram, você viu, Luara, a pesquisa fizeram a pesquisa dos deputados, né? E eu achei muito bom, muito interessante, embora todo mundo estranho, pesquisa com deputado, né? É estranho mesmo, né? Acho que não é comum de ser feito. Eu acho ótimo. Eu achei ótimo, porque aparentemente as respostas foram dadas, não foram respostas dadas pensando em campanha. Tem respostas dadas ali muito claramente, são contra o 6x1. 70%. 70% são contra 6x1. E eu não vi os números, não me debrucei dos números, mas é capaz de, entre os 30, tem gente que falou não sei. Agora eu quero uma pesquisa de popularidade do Congresso. Exato. Eu quero uma pesquisa de... Assim, não é só medir a popularidade do governo federal. Eu quero saber o que o povo pensa do Congresso brasileiro. Qual é o instituto de pesquisa que vai fazer a seguinte pergunta: o que você acha do Congresso brasileiro? Você acha que o Congresso brasileiro legisla em causa própria ou legisla para o povo? Você confia no Congresso brasileiro? Eu quero muito que o Instituto de Pesquisa, sei lá, Quest, qualquer um desses aí, que tem pesquisa torto direito, toda semana tem pesquisa, que faça uma pesquisa para medir a popularidade do Congresso brasileiro. Eu quero que os congressistas, os 500 picaretas com anel de doutor lá, que o Herbert Viana cantou lá nos anos 90, eu quero muito que esses 500 picaretas com anel de doutor saibam o que o povo... É 300 picaretas? 300 picaretas. Enfim, porque... Talvez agora sejam uns 400. Mas eu acho que é no mínimo 400. Eu acho que agora é uns 400. Contabilizando a base governista ou não. Qual base, né, também, Pois é. Queria muito que o Congresso brasileiro soubesse o que o povo brasileiro pensa sobre eles e se confia neles. Porque é muito fácil você fazer pesquisa de popularidade do governo federal que não consegue governar. Porra! É muito mole, o governo não consegue governar. Há quanto tempo a gente vem falando aqui? Esse programa começou em 2016, logo depois que Dilma caiu, né? Já no processo. Já estava no meio do processo. Estava afastado. Mas a gente, né, enquanto pessoa física lá do B não existia, já falava isso em 2015. Dilma não governa.
Dilma não governava, ela ganhou a eleição, mas não levou. E o mesmo acontece hoje. O governo não consegue... O governo, cara, eu tô aqui... Luara, que é a representante mais petista dessa mesa, literalmente, eu acho que ela deve falar, porra, lá vai o Fagner falar mal do governo de novo, deve pensar, né? Lá vai o Fagner falar mal do governo de novo. Mas eu aqui, nesses últimos anos, desde que Lula tomou posse, passados os primeiros meses, sempre que eu participo do programa, e eu tenho participado menos do que deveria, porque tô viajando muito, etc e tal, mas sempre que o assunto é o governo federal, eu sempre desço a lenha aqui e critico aonde eu acho que o governo federal erra. Só que eu também tenho que dizer, e acho que assim, qualquer pessoa que tem, né, uma visão mínima e um entendimento dos fatos, consegue perceber que o Congresso Nacional sequestrou o governo. Sequestrou não o governo, sequestrou o país. Todos nós, povo brasileiro, somos reféns desses 400 picaretas que o Herbert Viana cantou lá nos anos 90. Então eu queria muito, cara, que qualquer um desses institutos de pesquisa aí minimamente confiável, não tô falando desse Instituto Paraná da vida, essas porra que só aparece aí pra poder dar voto pra bolsonarista e que antes dava voto pra Aécio, não. Os institutos minimamente sérios, né? Eu queria muito, cara, que esses institutos fizessem uma pesquisa para poder medir a popularidade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Porque não é possível, cara. Qualquer um com os neurônios funcionando minimamente, os olhos minimamente abertos, que assista 10 minutos do Jornal Nacional da Vida, percebe que o país está sequestrado na mão desses caras. Sequestrado. Não consegue se fazer nada em prol do povo, porque esses caras sequestraram o país. Com as emendas parlamentares, emenda PIX do jeito que estão. Foram minimamente e continuam uma farra da porra. Cara, o nível do nós contra eles, da luta de classe, foi tão grande que os caras, na mesma semana que derrubaram um aumento de imposto maior para os mais ricos e estão com esse discurso, eles passam um aumento de cadeiras no Congresso, gente, na Câmara. Tipo assim, olha que loucura. Porque falando em ajuste fiscal, austeridade. Eles não... com esse discurso todo. Que é uma pauta que, assim, até o mais idiota, imbecil do fascista, do cu do Brasil, sabe que é uma pauta impopular. Que as pessoas não querem mais político. Então, assim, com esse discurso antipolítica que a gente vive, né? Que ainda vive, mas agora vive menos. Porque é isso, os antipolítica tomaram o Congresso, se aliaram aos políticos tradicionais e tomaram o Congresso, a ponto de eles são tão antipolítica, mas tão antipolítica, que os caras viraram a esquina lá, e agora eles estão falando assim, não, bota mais uns 30 antipolítica aí. Alguns dados aqui. Numeralha. Saiu essa pesquisa aí que 70% é contra, né, o fim da jornada 6x1. O número de votos que derrubou o decreto do IOF foi 373, o que representa 75% da Câmara dos Deputados. Eu acho que tem uma interseção. Segunda coisa, o Fagner falou de pesquisa. Procurando aqui agora rapidinho, achei uma pesquisa da Atlas, de fevereiro de 2025, que 82% da população não confia no Congresso. E 97% é contra o aumento do número de deputados. 71% contra as emendas PIX secretas, como você quiser chamar. E enquanto as pesquisas que dão popularidade ruim do governo ganham as manchetes, né? Essa pesquisa a gente não estava sabendo. A gente que faz podcast de política e a cracudinha de política não estava sabendo dessa pesquisa. Ou seja, ela não ganhou. De quando é? Fevereiro de 2025. Não ganhou a mesma divulgação, atração que as pesquisas sobre a popularidade do executivo. E a gente tá aqui, vou dar uma palavra pra Lu ali, desculpa, Lu, só pra complementar mesmo, que tá os homens todos falando aqui agora. Eu acho que a gente tá aqui não é nem porque eu acho até que a mídia hegemônica, ela deu uma subidinha de tom. Porque tá ficando feio pro Congresso a ponto de que já tem um espaço ali pra algumas críticas tipo, eles não vão falar que o Congresso sequestrou o país, que isso quem fala é o Fagner Torres Lima e o lado B do Rio, mas eles já estão falando, pô, os caras estão chantageando e tal. E a gente tá aqui, não é nem pra falar isso, a gente tá falando aqui que vocês da mídia independente, principalmente os grandes, os donos, os gerentes, os sócios, né, e seus financiadores, são cúmplices desse tipo de sequestro. Desse projeto. Porque são cúmplices que financiam muitas vezes, mas porque são cúmplices que se calaram várias vezes no decorrer desse processo todo. E agora,
começam a fingir que estão assustados, talvez, e a gente tá aqui pra falar, vocês também são responsáveis. O lado B não é, o lado B não é. A gente é pequenininho e a gente tá aqui igual o Scooby-Loo, que eu e o Luara gostamos muito. A gente é Scooby-Loo, né, Lu? Mas a gente tá falando. Então, assim, é o nosso papel também de observatório da imprensa pra lembrar sempre vocês, quem nos ouve sabe, sócios, todos eles, todos os grandes canais, grandes veículos, jornais, TVs e rádios, são sócios disso aí, embora a gente saiba que tem um ou outro jornalista que se salve. Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. Tem lojinha física da Camisa Crítica no Sol e Sombra, bar que fica no bairro Bela Vista, em São Paulo. Já aqui no Rio, tem no armazém do MST, na Lapa, e na livraria Leonardo da Vinci, no centro. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Aproveite e siga nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Laura Ramos, dá seu pan aí. Não, eu fico, assim, isso tudo a gente sabe e às vezes eu não falo nem cansado de repetir, porque eu acho que é importante dizer o óbvio também, senão não existia um podcast nesse mundo. Mas eu acho assim que, e aí, que a gente faz? Me interessa muito o que a gente faz, sabe? E por isso que a gente começa comentando essa novidade aí do governo, mas também eu acho que pensar que assim, esse nosso conteúdo, como você disse, né, Caio, sempre existiu. Eu acho que até o tom da liderança do governo, vi um artigo recente do Lindbergh, né, o deputado Lindbergh, falando muito do tom de contra os privilégios, né? Então, existem privilégios tributários nesse país, de fato, isso existe. E me interessa muito essa mudança para poder reagir, né? A gente fala muito aqui que fica só, na verdade, fala muito que fica só reagindo, mas assim, de contra-atacar, melhor dizendo. E eu acho que é por aí, assim, me interessa bastante os movimentos em que a gente ainda pode fazer, né, quais as brechas que nós vamos encontrar, porque se a gente for esperar, mesmo que eu acho que a política demande conciliação, sim, eu acho que é parte do jogo, mas que não dá para poder ficar jogando só nesses termos, sabe? Com gente que não é nem um pouco, que não só tem as regras também, né? Tem isso. Então, que usa também a imprensa de modo completamente desproporcional, como a gente, né, tá falando aqui, tá observando sempre. Então, eu acho que um pouco dessa mudança de tom fazia, porque é engraçado quando a gente vê assim, a direita, como você disse, né, radicaliza não só para poder manter o seu próprio público, como para avançar, porque eles viram que deu certo. E aí tem uma ala da esquerda que fica, não, mas não pode, não, porque se fizer assim, já antecipa um racha que nem, sabe, nem existiu, nem tá pronunciado, eu acho. E a gente tá no tentativa e erro também, né? É bom, porque eu vejo muita gente, inclusive, não, porque a esquerda. É muito mais erro, eu acho. Isso que é o problema. Mas eu acho que é menos tentativa. Perfeito, Luara. Se você tá guiando um carro pra um lado, tá vendo que ele não tá indo pro lado que você quer, o que você faz? Você vira, né? Porque eu vejo muita gente, e a gente faz esse papel aqui também, né? É bom que se diga. Muita gente, inclusive a gente, né? Algumas vezes a gente evita mais. Tem gente que vive a vida disso. Não, porque a esquerda tem que fazer isso. Porque a esquerda tem que fazer aquilo. Não, porque... Gente que nem é esquerda. Esses são os piores. Nossa, esses são os piores. Tem bastante. Porra, Tem os que pronunciam também. Álvaro Pereira Júnior, esses escroques aí que ficam, não, porque o esquerdo, o cara é um direitista desde que o mundo é mundo. Talvez seja um direitista progressista, legal, mas assim, de direita, nunca gostou de MST, nunca gostou de PT. Não, porque a esquerda está muito identitária. Irmão, foda-se, a gente se resolve aqui no nosso identitarismo, ou não identitarismo, ou woke, ou caralho a 4. Álvaro Pereira Júnior, o senhor, cuide da direita, fala do Geraldo Alckmin, não, Geraldo Alckmin agora é nosso, fala do João Dória, fala do Tarcísio de Freitas, vai falar deles, irmão, da esquerda cuida da gente, a gente já tem muita gente aqui pra analisar. A Luara tava falando agora sobre o que a gente faz com isso, né? Eu acho que uma coisa que é muito interessante que a gente tem que pensar e fazer mesmo, já que né, se convencionou dizer que o presidencialismo acabou tá quase. No Brasil, uma coisa que a gente tem que pensar é, de repente, investir nossos esforços em eleger um Congresso diferente, cara. Não dá mais pra gente... Porque, assim, querendo ou não,
os nossos esforços principais na hora de fazer campanha política, na hora de fazer campanha eleitoral, na hora de tentar convencer corações e mentes a votar. Querendo ou não, os nossos esforços principais sempre é pro executivo. Seja para presidente, para governador, para prefeito. A gente tem que começar a, talvez, não é que a gente vai esquecer a eleição para o executivo, mas a gente tem que começar, de repente, a colocar uma energia maior no nosso dia a dia, no convencimento de eleger um congresso problema diferente. É que eu acho que eu tô 100% de acordo, e eu já vejo gente fazendo esse movimento nas redes há algum tempo, só que isso demanda uma estrutura e um projeto que demanda tempo pra mas acontecer. eu não tenho essa estrutura e eu não tenho esse tempo, mas os partidos têm. Pois é. Os partidos de esquerda têm. Pois é, mas os assim, sindicatos têm. já os começaram movimentos a fazer, sociais têm. Já começaram a fazer. Entendeu? Então a gente tem que começar, de repente, a pensar e investir os nossos esforços, né? Que é isso, cara? Tá mais do que claro, chegou, o governo federal tem quantos deputados federais hoje? 100? Pode contar, se tiver. Pode contar legal 100 e pouquinho. Não vai governar, brother. Não vai governar. Não governava, mal governava quando o Brasil não era o que virou hoje. Não, quando tinha 100 e negociava com 200, governava. Mas governava com limite. Muitos limites. Tanto com limite que tomou um golpe. Com limite tomou um golpe. Claro. Agora não dá pra governar mais, cara. E eles não querem nem dar golpe mais. Não precisa. Não precisa. Os caras tomaram o poder dentro. Eles tomaram o poder, não precisa. Não precisa, exatamente. Então, assim, E aí, só que isso aí, Fábio, eu tô 100% de acordo, e eu vejo muita gente, eu vejo algumas pessoas legais ali das redes sociais, que são militantes formalizados, gente petista e tal, falando, precisamos eleger deputado. Só que isso esbarra aí a gente volta pra sua primeira fala. A gente esbarra nos territórios dominados pelas empresas da fé, pelos charlatões, pastores, dominados pelo braço armado do Estado, indireto ou diretamente, né? Dominados pela ideologia neoliberal, porque é isso, você vai conversar hoje com o famoso Uber, não queria usar o exemplo do Uber, não. Você vai conversar hoje com uma dona de bolo de pote, vou nem botar mulher, né? Melhor. Botar com um homem que faz uma marmita, um senhor que vai... E esse cara tá completamente neoliberalizado, brother. Esse cara não quer... Esse cara vai falar assim, não preciso de nada disso que o governo tá me dando, não. O cara tá vendendo marmita. O cara vai falar, não, eu vou aqui, não. Pô. O governo tem que abaixar a comida. Fora isso, eu que faço. O governo pode dar um subsídio de um empréstimo, não, mas não quero nada que o governo se meta. Então, assim, esbarra nisso. Porque quando o jogo é presidente ou não, a gente tá vivendo isso há muito tempo, desde que o velho barbudo surgiu, esse velho barbudo, não o que morreu, o austríaco, né? Alemão mesmo, era alemão, né? Esse velho barbudo pernambucano, desde que ele surgiu no debate, a gente tá vivendo um debate do presidencialismo de gosto desse velhinho, que não era nem velhinho na época, gosto desse barbudinho aí que fala com língua presa, não gosto desse língua presa e gosto ou não gosto. A gente tá vivendo disso. No debate do Congresso, dos deputados, de vereadores, parlamentares, senadores, é outra parada. É isso, do território. E aí, irmão, a gente não consegue. E tem uma outra parada. E faltou investir. E o Lula sabe disso, o PT também sabe disso, já fez essa autocrítica algumas vezes, né? Faltou investir nos territórios. E tem uma outra coisa que eu queria falar antes de passar pra Luara de novo, que não é nada velho. Não é nada novo, perdão. O bolsonarismo não inventou isso, não. Isso já é sabido desde sempre. A gente aqui sempre teve preguiça de fazer. Mas tem uma coisa que o bolsonarismo deixou de legado aí, que a gente deveria entender e colocar em prática a nosso favor, é que, meu irmão, campanha eleitoral não se faz só em ano de eleição, não. Campanha eleitoral tem que se fazer todo dia, bro. O governo tem que viver em campanha eterna. Se há uma coisa que o bolsonarismo ensinou, né? Ele não, na verdade, vou mudar a palavra, não ensinou, né? Ele colocou em prática, porque isso aí já, né? Não é à toa que Fidel Castro fazia discurso de 6 horas na televisão por dia, né? Mas se há uma coisa que o bolsonarismo colocou em prática no Brasil e que a gente deveria copiar e fazer igual, o governo, né, no caso, o governo federal deveria fazer, colocar em prática e fazer igual, é a campanha permanente, amigo. Campanha eleitoral não se faz só em ano de eleição. Campanha eleitoral se faz todo dia. Todos os dias. Na rede, nas ruas, no sindicato, onde for.
onde for. A gente precisa de um governo federal que faça campanha permanente, como foi feito até 2 anos e meio atrás. Lu. Eu concordo, mas assim, eu tava fazendo do que a gente tava perguntando, o que a gente faz com isso, eu tava falando, inclusive, da gente fora das, né, eu sempre falo muito, apesar de ser petista afiliada, a gente comentando aqui especificamente sobre governo, instituições, de partidos, é o que a gente faz também enquanto militância, enquanto pessoas de esquerda. Eu acho que a primeira coisa, assim, é reivindicar, aí eu falando como eleitora até, reivindicar um projeto que seja de esquerda. Qual que é o projeto da esquerda hoje? Assim, isso me incomoda muito, inclusive é uma disputa dentro dos partidos, dentro do PT, porque você não vê uma coisa, não vê mais originalidade, você vê muito, eu acho engraçado toda vez que há algum deputado que você nem conhecia assim da esquerda, ele é bem sucedido, em qualquer país, então, na Alemanha e tal, temos que olhar para essa experiência aqui e tal. E as experiências do Sul Global não parece que nunca são uma referência. Isso para mim é um incômodo muito grande. É verdade. Também da classe trabalhadora, também, sabe, experiências populares. Fagner tá falando assim, olhar mais pro Congresso. O MST fez isso, sabe? E toma porrada. Temos sim, deputados estão lá de mão dadas com o MST, mas e o projeto do MST? E o projeto de uma agroecologia popular, sabe? De uma reforma agrária popular? Isso é encampado até onde? Sendo que a gente, né, teve aí o lançamento do Plano Safra da agricultura familiar, mas e a crítica ao Plano Safra do agronegócio? E a crítica ao agronegócio como, né, o grande balizador aí do que é uma economia brasileira? Isso não é feito. Quando a gente vai falar como falamos aqui várias vezes, né, de Petrobras, de Correios como empresas estratégicas, isso está na boca da militância petista, de esquerda brasileira, ou da própria esquerda brasileira, ou de quem é eleitor da esquerda brasileira. Não sabe a real situação, porque não existe, isso não é pautado. E eu digo isso aqui, não é como uma coisa, sabe, como uma pauta corporativista, porque a Luara conhece o pessoal dos Correios. Não, eu falo isso porque isso está ligado a um projeto de país. Tanto para a gente disputar o desenvolvimento nacional, quanto também para reagir aos movimentos transnacionais de empresas como a Amazon, sabe, de um e-commerce agressivo que vai pautar o consumo brasileiro, o consumo das famílias brasileiras. É sustentável isso? Por que a gente não tem, então, uma estatal, né, como os Correios, olhando para isso, tendo um mapa da logística nacional para poder lidar não só com a questão do território, como também de, isso aqui a gente tem que ter um controle, e eu falo controle aqui sem medo de usar a palavra, porque isso para mim tá ligado à segurança, à sustentabilidade também, entendeu? A dizer quem é e como entram nos nossos territórios, sabe? Porque ao mesmo tempo, olha que coisa paradoxal, ao mesmo tempo que a gente vê uma democratização, entre aspas, desse consumo, também há uma descentralização desse consumo. Então, os pequenos produtores, ao mesmo tempo que eles ganham o Brasil, vou dizer assim, né, com o desenvolvimento de uma cadeia logística, eles também podem perder porque são pequenos. Como é que a gente vai balancear isso? Então, vocês veem como isso está ligado a um projeto que é neoliberal e que não está sendo olhado como um xadrez, saca? Não está sendo olhado movimento a movimento para que a gente possa pensar um projeto socialista, um projeto de esquerda para o Brasil, entende? Então, assim, dispensar isso, não pensar isso, né? Porque não pensar é dispensar um projeto como esse, é algo que me preocupa. Porque quando a gente fala de esquerda, parece que a gente está o tempo todo só aliando isso a políticas públicas. E política pública é importante. Mas a gente também quer um povo autônomo, a gente quer um povo crítico, a gente quer um povo que não dependa de política pública, sabe? Que possa, quando a gente fala... É porque parece que empreendedorismo virou uma palavra que não pode ser pronunciada à esquerda e que a direita já tomou para si, e que é um problema. Porque empreendedorismo, para mim, é só um outro nome para criatividade, que é algo do ser humano. Então, por que não disputar a característica humana? E pequeno empresário, né? O empreendedor normalmente sempre foi o pequeno empresário. E o pequeno empresário não é o grande capitalista. A gente esteve sempre nesse... Exato. Ele se acha muito não quer ser engolido por um Estado que aparece como um estorvo mesmo. Não aparece como um Estado, aparece como um entrave. Não só para renda, como também assim, pô, você recebe uma intimação, qualquer coisa assim da Polícia Federal, da Receita Federal, você já fica assim... Tá, sabe? Não é para você não é para tratar o cidadão como um criminoso,
saca? E sendo que crime de colarinho branco tá aí e não é punido nunca. Os caras só negam e ganham isenção fiscal daqui a pouco, né? Mas muitas vezes o pequeno empresário ele é tão pressionado pelas grandes empresas ou mais do que o trabalhador, né? Exato. Qualquer dono de birosca aí de periferia, ele trabalha com margem mínima, né? Porque as produtoras de bebida são grandes conglomerados, no Brasil, no caso, a Ambev é o principal, e ele tem que jogar a margem lá embaixo, porque ele tem que se equilibrar entre o preço cobrado pela distribuidora, que para ele é maior, porque ele é pequeno comerciante, né? Os grandes mercados e grandes redes vão conseguir preços menores, porque compram, né, em grande quantidade, e vende para um público mais empobrecido. Exato. Então que ele não pode. Então já teve caso, já apareceu aí na rede social, o cara que botava, dono de boteco e favela, que botava a nota da distribuidora no balcão para justificar o preço da cerveja dele. Pois é, e além de tudo, né, esse cara, esse empreendedor, esse pequeno empresário, é o cara que acorda, vai lá trabalhar, bota a mão na massa, faz isso, faz aquilo, não é ele o alvo, né? Pelo contrário, assim, a gente tem governos de esquerda, mais à esquerda, tem projetos para esse cara, muito mais do que os governos. E eu só queria comentar uma coisa que a Luara falou, que a gente fica sempre olhando para os exemplos. A esquerda tem que aprender, né, geralmente do norte global. Aí tem agora o hype do momento, o rapaz lá de Nova York, que ganhou a primária do Partido Democrata na eleição para prefeito, e que, não, porque ele é muçulmano, porque ele é imigrante, né, ele se declarou socialista, ele dominou as redes, linguagem moderna e tal. Linguagem moderna, legal, dominou as redes, legal, falando de controle de aluguel e gratuidade de transporte público, né? Então falando o que pautas de esquerda para uma grande metrópole moderna. Pois é, porque não adianta você envelopar, que é uma das coisas que a gente fala aqui, comunicar. Irmão, você vai comunicar o quê? Então assim, comunicar, você tem que ter o projeto, né? Acho que é importante, e acho que disso tudo a gente tira que, mais uma vez, o governo de tempos em tempos, o governo não só erra, né? É bom, importante a gente dizer, nem na comunicação. Até acho que a entrada do Sidônio deu uma melhorada mesmo. O governo tem mostrado um pouco mais. Mas falta, por exemplo, a gente falou aqui em off, chamar rede nacional, né? O governo tem essa prerrogativa. Já foi dito várias vezes que o PT ou o Lula, ou o PT e o Lula, ou o governo, não gostam de ficar usando isso, porque pode desgastar a imagem, porque quem fala muito é pouco ouvido, etc. Eu acho que, ok, é um argumento, mas há outras formas de se pautar a comunicação, né? Você pode chamar, por exemplo, uma vez por mês, uma vez por semana, uma vez a cada bimestre, não importa a periodicidade, ou quando esquentar uma pauta assim, você fala assim, o presidente Lula, governo federal, vai chamar um pronunciamento 7h30 da noite, 7 horas da noite, 8 horas da noite no YouTube. Pronunciamento, não é entrevista. É o pronunciamento que a gente bota nas redes, né? Já que não quer usar, não quero tirar o espaço da rádio, da TV, porque perde dinheiro, né? É importante dizer, 5 minutos na Globo, 8 horas da noite é uma fortuna, né? Por isso também que o governo não quer mexer nisso. Tudo bem, tá bom. Não quer fazer isso? Tem outras formas de fazer. O outro idiota lá, fascista, que tá morrendo aí, que a gente espera que morra de vez aí, que tá meio ferrado, que governou o país, ele fazia live toda quinta-feira. E pautava as pessoas, pautava o seu público, pautava a imprensa, pautava a gente. Nem tem que ser live, tô muito contra fazer live. Mas você pode fazer pronunciamento. Pronunciamento à nação. YouTube do governo federal. E você vai fazer pronunciamento à nação. Quero ver se a Rede Globo, o SBT, o SNN, o Cacete A4... Quando o Bolsonaro falava merda, aí não, tem que repercutir porque é o presidente da República. Exatamente. Não, eles vão repercutir, irmão. Porque que pronunciamento é esse? E por que ele não... Né? Então, tudo bem, não vou usar não, tá? Não vou usar essa minha prerrogativa não quero tumulto com os poderosos, beleza. Usa aí, pô, YouTube, filho. Tem um podcast lá, que naquela coisa, né? Pronunciamento na nação. E aí, sobe o tom, irmão. Eles vão editar depois, né? Tem esse problema, eles vão editar, porque eles fazem isso mesmo, né? Mas, enfim, tá lá. O pronunciamento na íntegra vai estar lá no YouTube. Hoje em dia, é bom a gente lembrar, não se separa mais população de rede social. O YouTube vai chegar... mas o fulaninho eu sempre usava o exemplo do Vale do Jequitinhonha, né? Fulaninha... trabalhador, braçal, analfabeto, do Vale do Jequitinhonha, está não tem com celular na mão. Ele pode não ter celular, mas vai chegar nele. Porque alguém vai ter celular, né? Vai chegar. Se fizer esse trabalho de disparar no WhatsApp, que tem os canais, de mobilizar os influenciadores, de mobilizar seus políticos, a máquina partidária, para espalhar o pronunciamento do presidente... Quinta-feira, quinta não, presidente, por favor. Quarta, pra gente poder repercutir. Quarta-feira, 7 horas da noite. Então, assim,
há outras formas e a gente não entende por que não é feito. A gente estranha não ser feito E isso. faça um experimento. Pega um ônibus, um metrô, um todo trem, mundo tem hoje. indo, na hora do E rush, YouTube, tá? indo pra qualquer periferia de qualquer cidade brasileira. O que as pessoas estão fazendo? E é YouTube. Naquela hora, 2 horas, que as pessoas estão ali presas no ônibus. YouTube, shorts pé, do sentadas. YouTube, é YouTube. Pode olhar, faça um experimento e conte. Vai ter Instagram, claro, mas é YouTube, tá? É TikTok. YouTube. É TikTok, mas é YouTube. Que também que é o canal maior, né, de vídeos maiores. Então, E que muitas empresas de comunicação fazem plano, né? Que tem, não gratuidade, né? Mas os dados das redes sociais e YouTube incluídos. e se você tá nos ouvindo e é do governo, da assessoria de comunicação do governo, da assessoria de comunicação do PT, da assessoria de comunicação do Lula, e tem explicação para por que o governo não usa rede nacional de rádio e de televisão na cadeia, né, em cadeia, ou mesmo esse tipo de ideia, ou nunca tiveram, eu não quero crer que eu sou... Quero conceber isso. Eu sou um gênio da comunicação política, né? Não sou, definitivamente não sou. Se tivesse, tava ganhando dinheiro, tava rico. Mas eu acredito que é uma ideia. E assim, tentativa e erro, faz lá 3 meses. Ó, galera, não deu certo não, deu merda e tal. E aí, repito... Ô, Caio, e se estiver ouvindo, se tem alguém aí e tal, que tá ouvindo, inclusive, apoia o lado do Beto Rio, porque você acabou de ter um Pois insight aí. Isso aí eu já até perdi esperança. Mas não conseguem dar um like, não vem aqui, não conseguem dar um like, não compartilhar, mas tudo bem. Isso é outra coisa. Mas assim, expliquem pra gente de verdade. Tem uma galera aí que tem, de repente, que quer, que não só os que trabalham no governo nem nada, mas gente que estuda de fato a comunicação política, né? Tem estudo sobre isso. Me expliquem pra gente de verdade. Joga lá no nosso. Pode vir inbox, se não quiser se expor, no nosso e-mail. Explica pra gente por que o governo não usa, né? A TV em cadeia, a TV em rádio em cadeia, o horário do governo, né? Por que não usa mais? A gente falou para usar na época da enchente do Rio Grande do Sul, não fizeram. A gente tá sempre falando, são crises, né? E aí fala no 1º de maio, eu não sei até que ponto também falar no primeiro, vai falar na data, tipo assim, 1º de maio é feriado. Eu não sei se também, enfim. Fica aí. Então expliquem pra gente de verdade. A gente quer saber por quê. Porque de repente tem um motivo, né, que a gente não tá identificando. Porque é isso. Nós não somos também. Por que vocês acham? Vocês têm algumas hipóteses? Porque eu tenho, assim. Eu acho que esse último governo Lula tentou dar essa cara mesmo de... Primeiro, para distanciar, né, do que foi o Bolsonaro. Então, não usar tanto das mesmas ferramentas ou enfim, né, para se diferenciar ali. E também para dar uma pretensa cara de normalidade, Sim. que não aconteceu desde 8 de janeiro, então exatamente. já era pra ter largado esse... Se for isso, gente, já deu, assim, não, tem e assim, tempo que não tá normal. E assim, acha que tá normal com os bolsonaristas, full, né, com os fascistões lá, os trogloditas do PL, mas não tá normal com o Centrão, irmão. Então... Você acha que o fascismo, né, arrefeceu, porque tá normal? Vai pro pau com o Centrão. Ou porque ganhou uma eleição. Pois é, e eu acho que a tese é essa mesmo, assim, porque se usar, vai ser, porque o Hugo Chá vai ter a primeira matéria da G1, ou do UOL, ou do Globo. Os caras vão falar de vai qualquer ser forma, assim, gente que tem direito a 40 anos, eu também acho, Lara, mas não é a mim que você tem que convencer, bota aí no reunião aí do PT. Não, pois é, mas é uma coisa que a gente disputa. Pois mesmo, é, porque eu sei. Você mas eu falo assim, é um negócio que não dá pra entender. Porque assim, aí vai botar assim, Hugo Chaves usou a televisão 20 vezes e o governo Lula usou 19. Olha como ele é parecido com o Hugo Chaves. Vai ser mais ou menos isso, né? Mas eu acho que tem que fazer. Acho que tem que fazer mais, pelo menos. Também acho que não precisa exagerar, mas dá pra fazer mais. E de outras formas. Repito, deixei a ideia. Não sei se essa ideia já tá, enfim, enrolando. Espero que sim. Porque daqui a pouco também o governo tá acabando e vai saber o que vai ser. Uma coisa que a gente não comentou, nem tava na pauta, mas vou trazer aqui. Vocês chegaram a ouvir a entrevista do Lula pro Mano a Mano, do Mano Brown? Achei que repercutiu um pouco. Então, primeiro que assim... No meio da Copa do Mundo de Clubes. Não só isso. Eu acho que o hype do Mano Brown já tá, né? Não tenho números, tá? Não tô no Spotify, não tô na produtora do Mano, mas eu tenho a impressão que o Mano Brown, o programa dele já teve melhores números e melhores repercussões. E, cara, vamos combinar, assim, na bolha que eu acompanho de rede social nas últimas 3 semanas, só se falava de Copa do Mundo de Clubes, brother. Só se falava de Copa do Mundo de Clubes. Todas as pessoas, inclusive quem não fala de futebol, estava falando de futebol. No mínimo disputou atenção. No mínimo disputou atenção. E é isso. Eu acho que, por exemplo, um entrevistador como o Mano Brown, e aí não é crítica, também é uma análise. Se eu sou o Mano Brown e se eu começo um podcast e se eu tenho acesso ao Lula, o Lula é meu entrevistado número 1, né?
Ou o número 2, ou o número 1 da segunda temporada. Eu acho que o Mano... não, pode ser só uma impressão, repito, não tenho dados aqui. É algo bastante, né, visual. Mas eu acho que o podcast do Mano Brown já teve mais moral. Spotify, por favor, não derrube o nosso... o Spotify, por favor, não derrube o nosso, né, nosso alcance, porque eu tô falando mal do seu podcast. Mas enfim, falando mal não, né? Fazendo uma análise aqui. Mas eu tenho essa impressão, que já... Análise crítica. Eu tenho essa impressão, que meio que já não é mais aquela coisa de caraca, episódio do Mano Brown e tal. Teve até uma repercussão a mais do que os outros, né? Porque, enfim, é o Lula. Mas, enfim, também não sei até que ponto. Entrevista. Não era isso que eu... A entrevista é bom, é legal, o Lula vai bem, mas também não é isso que eu tô falando. Tô falando pronunciamento à nação, eu quero fazer isso aqui e não estão deixando, por exemplo. E acabou. Pergunta? Não, 5 minutos disso. Enfim. Gente, falamos... eu tô comentando só porque pra poder dar a minha opinião aqui, porque eu fui ouvir, acho que até o Mano Brown cita isso, assim, que é a primeira vez que eles repetem convidado, né? E aí estavam gravando até lá, né, em Brasília, não no estúdio e tal. Eu acho que tem um peso, sim, mas me parece, aí falando do Lula, eu senti falta, assim, do Lula. Eu senti um Lula muito mais político já, se é que é possível, né? Muito mais em tom de... aquele tom mais comedido de campanha, mas não a campanha que a gente quer, não em tom de campanha eleitoral, mas em tom de candidato, melhor dizendo, sabe? Político candidato. Sim. Do que qualquer outra coisa. Então, as respostas muito protocolares, um negócio que não tinha... Pra quem ouve o Mano a Mano, e eu gosto, eu acho um grande entrevistador, eu acho que o grande trunfo também são os convidados, né? Às vezes nem sempre quem a gente quer ouvir, mas ali você ouve por uma abordagem do Mano Brown, que é uma figura interessante de ouvir. Sim. E não conseguiu nem imprimir esse tom, sabe? E é isso, assim... A gente sabe da proximidade, a gente sabe que o Mano Brown gosta da figura do Lula, tem essa coisa, teve lá a fala e volta nisso também, não foge de algumas questões, mas ainda me pareceu muito, desculpa só te interromper, Caio, não, vai, mas muito protocolar, sabe? E isso me incomodou, falando, caramba, eu parei de ver Copa do Mundo, que não tem o estresse de ter meu time disputando, para poder ouvir isso aqui, me pareceu um pouquinho de perda de tempo, sabe? Não gostei da entrevista, mas não gostei da entrevista não por causa do formato, não por causa do Mano, não por causa do podcast e roteiro e tal. Não gostei por causa do Lula. Pois é. Falando aqui abertamente. Foi bom você falar isso, até porque a gente não ouviu, né? Então você pode fazer a análise bem melhor do que a gente, né? Porque eu também, isso, assim, eu brinquei aqui uma vez e o pessoal brigou comigo, que alguma coisa que o Lula falou na época... sair da prisão, alguma coisa assim, que eu falei, eu não vi só umas partes, eu já sei o que o Lula vai falar. E, gente, eu já sei o que o Lula vai falar. Eu sou capaz de dizer as frases que o Lula falou. Eu ouço o Lula desde a barriga da minha mãe. Em Nova York? Do frango frango no cofre. Antes fosse. Não. Essa história é boa demais. Não, então assim, por exemplo, eu ouvi do Lula no Podpah. E com todas as críticas que se faz ao Podpah, que são corretas, o Podpah conduz de uma forma que é tão bizarra... porque os meninos são tão limitadinhos, mas que de alguma forma fez o Lula sair também do protocolo. E falar com o público pode par. Exatamente. Pode então, assim... conduzido da forma que o seu público... enfim. Mas foi bom você fazer essa crítica, Lu, porque você ouviu, então você fez a crítica de quem ouviu. Eu faço a crítica de quem não ouviu, né? Não ouvi e não gostei. Eu acho eu tô fazendo, desculpa de novo, mas assim, porque, caramba, se isso continuar, se esse for o tom da campanha, e aí por isso que eu acho que a novidade, né, do taxar os super ricos é interessante, assim, pelo menos como alguma novidade, porque ele fala eu acho que é para isso que o governo topa, né, que o Lula topa dar essa entrevista, mas de uma forma que me pareceu ainda, mesmo os cortes, acho que vocês viram os cortes, né, dele falando sobre justiça tributária. E ainda é muito, entendeu? Se esse for o tom da campanha, eu acho que vai ficar complicado até de empolgar, porque não me empolgou. Eu acho que pode ser um teste, mas mesmo assim, não sei se gastaria acho que o time foi ruim, a condução não do Mano, mas assim, do próprio entrevistado, do Lula ali. Não me parecia tão solto, me parecia menos Lula e mais candidato Lula, né? Nem só presidente Lula, mas candidato Lula, né? Candidato à reeleição. Então me incomodou um pouco disso, assim, do tom. Se esse for o tom de campanha, eu acho que não empolga, acho que assim, dá demais. Eu não gosto de ficar falando isso, porque as pessoas podem entender de outra forma, né? Mas assim, 80 em outubro, tá, gente? Eu lembro que tem uma avó que eu gosto muito, vó Ioiô.
não vai ouvir, mas deixa o beijo aqui pra ela, que uma vez eu quando a conheci, há 20 anos atrás, era uma senhora de 60 e poucos anos, animadíssima. E aí eu fiquei muito tempo sem encontrá-la, e aí meu amigo falou assim, o André falou assim, pô, como é que tá a Ioiô dançando, brincando pra cá? Pô, Caio, a Ioiô agora tem 75, assim, ela tá legal, tá saudável também, mas ela já não tá nesse pique, né? E é isso, gente, assim, o Lula agora tem 80 anos, então assim, né? Cada vez vai ser mais difícil manter o pique da remada. Ele ainda tá bem, tá saudável, né? O Caiado andou falando aí que ele tava velho, né? O Caiado é 4 anos mais novo que ele. Ai, corte de clássico aí. Mas enfim, ele é um senhor de 80 anos, então assim, será que vai dar as respostas que dava 20 anos atrás? Enfim, muitas questões. Eu acho que ele também tá revendo muita coisa, sabe? Pro bem e pro mal, assim. Sim. Só que pro que a gente gostaria, até de ideias novas, acho que tem não sei se existe um limite. Eu vejo muita gente, muitos idosos, assim, que continuam, né? Que olham para coisas novas e tudo com uma vontade, não só de aprender, mas de encampar mesmo aquilo ali. Então, o pessoal critica muito pauta identitária, mas a gente vê aí uma velha nova geração, saca? Olhando pra isso. Não, ele mesmo evoluiu nesse tom, né? Que a gente sabe das questões, assim, de falas e tal. Mas, enfim, mas eu muitas falo, questões. agora, assim, eu falo de questão econômica mesmo, até fiscal, e um olhar para o que é e deve ser política pública, assim, eu não sei, eu não gosto dessa coisa do pai, sabe? Eu não... Me incomoda, assim, que tenha tomado isso e ficado e isso não rever, saca? Porque eu acho que as pessoas hoje já não querem, ainda mais no Brasil, que tem tanto pai ausente, não sei se é uma figura que a gente deve requisitar tanto assim, sabe? Quem tem pai é privilégio. Pai é privilégio. Dia dos pais é privilégio. Né? Então, assim, eu acho que sei lá, eu tive essa impressão, sabe, Caio, que você falou, que, pô, nem sei se eu vou querer ouvir o restante dessa entrevista, porque parece que eu já ouvi tudo isso em algum momento. E é isso, assim, a gente espera que coisas novas sejam faladas, formatos novos também, e ao mesmo tempo é um desafio, né, porque você tem que girar uma roda nova e manter a outra girando, porque ele ainda tem ali, né, um contato com o público que é diferente da gente, etc. Não é simples, a gente também aqui, acho que a gente tá muito claro que a gente não quer ensinar nada, mas eu acho que a gente entende que tá quase tão perdido. A gente sabe que o governo, o partido, o entorno do Lula é mais capaz do que a gente em quase todos esses temas. Mas a gente vê que ainda não se achou. Então a gente tá quase nesse mesmo barco e a gente tenta ajudar, debater, analisar, porque é isso, a gente tá com medo também, né? Como a gente vai começar a entrar num momento da vida que a eleição vai se desenhando e a gente tá com medo, né? Aqui no Rio, por exemplo, já se levanta aí alguns vices do candidato da situação do governo, né, da candidato do Lula, né, que é o Eduardo Paes, pro governo estadual, já se levantam alguns vices, aí tu fala, puta que... Washington Reis demitido hoje da Secretaria Estadual de Transporte pelo Bacelar, que está como governador interino. E o outro nome que foi levantado é Vladimir Garotinho, que por sua vez, o Garotinho é rival da família Bacelar em Campos. E é isso, assim, vai ter gente aí que vai ter que defender o voto do Eduardo Paes com o Vladimir Garotinho, ou Washington Reis, ou enfim, os nomes podem piorar ainda também, sempre pode piorar. Pela frente ampla, democrática, da social-democracia do PSD, do amigo do Lula, enfim. Isso aí, então já vai entristecendo. E aí, quando amplia pro governo federal, aí que fudeu. Vamos nessa, gente. Laura Ramos, obrigado, boa noite. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Boa noite a todo mundo que nos ouviu até agora. Eu começo falando a partir de agora e termino até agora, né? É isso, mais uma semana aqui. Espero que tenham gostado, que mandem as mensagens, que eu sempre gosto de ouvir quem ouve a gente, né? Porque é interessante isso de fazer podcast também. E até semana que vem. É isso, Fagner Torres, bem-vindo de volta ao estúdio. Boa noite. Boa noite. Boa sorte ao Fluminense. Não muito. Obrigado. Só um pouco. A gente não precisa muito... um povo que sem pernas, mas que caminha. Não tem jeito. Exatamente. Então, valeu. Foi bom programa. Obrigado, Lu. Obrigado, Daniel, Caio, Gil, que tá aqui com a gente no estúdio. Espero terminar meu dia amanhã vivo física e mentalmente.
e estar mais feliz ainda na próxima quinta-feira, quando a gente grava o nosso próximo Lado B. Um abraço a todos. Espero que você esteja feliz de ter ganho na Mega Sena, amigo. Daniel Soares, boa noite. A gente tá tristinho, né? Acabou esse troço. Não, eu tô... Futebol é o ópio do povo. Não me interessa e é isso, muito. O dinheiro, quando uma classe maior, né, pega a classe menor, a gente fica, né, de xereca. Fica de xereca. Enfim, boa noite pra todos e todas e até semana que vem. É isso, a gente encerra por aqui. Lembrando, novamente, a gente ia ter uma convidada. A convidada não pôde comparecer, não pôde estar virtualmente conosco por problemas aí técnicos, então a gente fez um programa meio que no improviso, mas eu acho que foi um baita programa. Acho que a gente hoje, os nossos ouvintes mais fiéis gostam muito quando a gente tá aqui conversando pra caramba. Foi um baita programa. Semana que vem tava na agenda uma roleta da pistolagem, mas pode ser que eu faça um lado... Nós, né? Façamos um lado B responde, né? Porque... já que meio que a gente fez uma roleta aqui, né, de assuntos a partir de um assunto, vou abrir as perguntas pros nossos amigos internautas aí nas redes, tá? Então, espero vocês, forte amplexo. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.